Uma determinada época, onde a gente já estava melhor financeiramente, no Natal o Vitor pediu uma motoca. Aí eu fui atrás da motoca amarela para ele, que era o que ele queria. Ele tinha 6 anos, 5 para 6. Aí eu comprei uma motoca de R$ 1.200. Aí aquilo não me fez bem, porque eu vim de uma família bastante humilde. O Fábio também é uma pessoa bem batalhadora, apesar dos pais dele ter uma condição bem boa já. Mas aí eu saí da loja, aquilo assim, eu disse, nossa, para ele e para a Sofia eu gastei R$ 2.000. No que eu saí, eu encontrei uma senhora saindo da loja de R$ 1,99 com 3 crianças e cada um com um brinquedo na mão. E eles estavam felicíssimos. Aí eu disse, para que eu vou dar tanto se eu tive tão pouco? E ali começou. A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca assim, vamos realmente adotar. Aí fui na Casa Lar. Cheguei na Casa Lar, aquele monte de criança grudado em ti. Tinham 28 meninas, só 3 menos de 3 anos, assim, tudo maiores de 3 anos. De 4, 5, 6 até 17 anos. E era todo mundo perguntando se eu ia pegá-los para passear, que podia passar o final de semana na minha casa, não sei o quê. E de repente uma menina começou a me olhar. E já aquilo doeu meu coração, né? Daí eu disse, ai Senhor, será que é essa, né? Aí ela me olhava, ela comendo, tá, um pão de trigo, sopa e café com leite. Aí ela terminou o negócio, a jantinha, ela veio correndo para cima de mim. Daí ela disse, ô tia, eu posso te contar a minha história, por que eu tô aqui? Daí eu disse, pode, né? Aí ela começou a falar que a mãe dela tinha se matado, que o pai dela tinha morrido 2 anos depois, porque começou a beber, né? Essas coisas que acontecem. E ela estava ali, daí eu perguntei se ela tinha vontade de ser adotada. Ela disse que tem, muito, que era tudo que ela queria na vida dela, era ser adotada e ter a oportunidade de ter uma nova família. Aí eu perguntei, tu quer passar o final de semana na minha casa? Ela disse, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs, elas podem ir? Eu quase morri. Eu disse, pode, vamos, pode. Cheguei em casa desse Fábio, eu achei as meninas que a gente vai adotar. Daí ele disse, as meninas? Eu sou muito mais razão do que emoção. A Maria é muito mais emoção que razão, os dois se completam. Mas não tem como tu separar a razão da emoção numa situação dessa, né? Então, por mais que tu seja puramente razão, a emoção, ela te aflora à medida que tu convive com essas pessoas, que tu vê que elas precisam de ti. Naquele processo inicial de adaptação, indo no final de semana para casa, pegando elas na sexta, devolvendo no domingo, enfim. Nós estávamos com a Juliana e com a Ana Cláudia. O juiz mesmo falou, vocês vão adotar 2 e as outras 2 a gente vai tentar colocar em outra família, porque senão de 2 para 6 filhos vocês também não vão ter estrutura, né? E aí a gente meio que pensou, também foi racional naquele momento, só que a emoção foi mais forte. Nós percebemos que a Heloísa, que era a terceira depois das 2, era muito apegada com essas 2 primeiras. E eu conversei com a Maria e chegamos à conclusão assim, Maria, onde come uma a mais, uma a menos, eu acho que não vai fazer diferença desde que a gente não separe as crianças, né? A única coisa que eu queria é que a Ana Cláudia e a Juliana fossem adotadas, né? Que, sei lá, era tão triste saber que a gente poderia ficar ali pra sempre, né? Não ter um pai, uma mãe. Mas a única coisa que eu queria era que a Juliana e a Ana Cláudia saíssem dali, sabe? Que eu e a Ana, a gente era grande, então a gente ia se virar. E a partir de 18 anos elas são obrigadas a sair da Casa Lar, tendo ou não para onde ir. E as meninas, assim, da idade da Heloísa, muitas viraram garota de programa. O percentual delas que se salvavam era irrisório, assim, muito pouco. Porque, na verdade, o que não tinha? Elas não tinham estrutura, não tinham discernimento, não tinham alguém que orientasse elas o que era o bom e o que era o ruim. E tu sabe que quando tu sai de um ambiente assim que tu é jogado sem orientador, sem orientação, o mal ele prevalece sobre o bem, né? Então era isso que a gente não queria. Aí eu liguei pra gerente da Casa Lar e pedi pra ela, dona Dirce, eu posso levar a Heloísa pra eu cuidar, porque ela tá com febre, já aumentei um monte de coisa. E aí ela deixou, eu levei e nunca mais devolvi. Aí chegou o final do ano, dia 13 de dezembro, a gente trouxe a 4ª menina para passar as férias com a irmã.
com as irmãs, né? Mas na nossa cabeça já estava bem claro assim, o que a gente queria. Vamos adotar, vamos. Mas nós temos de dar igualdade de condições para todos eles. Né? O que é igualdade de condições? Estudar na escola particular tem que ser todos. Escola pública escola pública para todos. O que tu fornecer para tu tem que fornecer para todos. É igualdade de condições. Essa era a premissa básica para a adoção. O juiz nos chamava de louca, assistente social também. A minha família, eu tive até que deixar um pouco de ir na casa deles, assim, porque eles não aceitavam muito. A família do Fábio também, no começo, foi bem difícil. Muitos dos conhecidos nossos, né, nos chamam de maluco, outros nos chamam de doido, outros chamam de corajosos, outros dão parabéns, e aí vai. Adiante, né? Mas a grande maioria deles, o que eles fazem? Eles dizem o seguinte: se eu tivesse condições, eu fazia isso também. Né? Ou quando eu tiver condições financeiras, vida estabilizada, tu nunca vai ter. Tu sempre vai arrumar prioridade para alguma coisa, tu nunca vai ter vida financeira estabilizada, nunca. Eu sabia que a nossa vida financeira ia dar um giro de nem 360, 720 graus. Ia dar 2 giros completos, porque ia mudar da água para o vinho assim completamente. Mas eu me vi na situação que eu não podia deixar essas crianças lá. Isso. A nossa prioridade para as crianças, o que é? Nós não temos bens, nós não somos ricos, nós não temos assim patrimônio para deixar para eles, nós temos. O que nós temos condições de deixar para eles, o que é? É educação. Né? Então, a educação é a nossa prioridade. Nós fizemos tudo pela educação deles. Então, assim, hoje eles estudam praticamente nos melhores colégios de Florianópolis. E eu só não trabalho de madrugada porque eu preciso dormir pelo menos umas 3, 4 horas por noite, senão a gente trabalha o presente de olho no futuro. Eu imagino hoje, se nós não tivéssemos adotado, aonde elas estariam? Eu me pergunto isso aí constantemente. Eu gosto de fazer inglês. O inglês que eu faço agora é muito legal, aprendo bastante coisa. Quando eu crescer, eu também quero viajar para vários lugares, quando fazer intercâmbio. E meu sonho é ir para Disney. A Elu, que está fazendo o terceirão, ela vai fazer o vestibular para odonto. Ela já fez agora no 2º ano e ela teve um sucesso bem legal. Foi chamada até na 2ª chamada. Eu quero montar meu próprio consultório, assim. Eu quero fazer trabalho voluntário também, que eu adoro. A Ana quer fazer direito para ser juíza. E desde 9 anos, quando eu adotei a Ana na Casa Lar, ela já falava sobre isso. Quando eu tava na Casa Lar, eu sempre achava que ninguém ia me buscar e tal. Então eu sempre me esforcei muito nos estudos, porque eu achei que era o único meio que eu tinha de ser alguém na vida. Ela foi doada quando pequena e depois foi devolvida para a família ainda em bebê. E ela sabe de tudo isso, porque todo mundo contou para ela. Então ela que eu pensava assim, nossa, a Ana vai ser a menina que vai ter mais dificuldade para ser. Ela, Ana, tu não tem defeito, eu quero achar um defeito em ti, tu não tem. Minha família vai fazer 6 anos que ela é desse tamanho. E hoje a gente nem lembra do que é uma família adotada. Eu acho que hoje não tem distinção assim do que é biológico, do que é do coração. Não tem nada de diferente, nada de sacrifício, nada. É uma vida normal, só que a gente conseguiu olhar para o lado, né, quando os meus estavam recebendo demais, os 2 biológicos, a gente olhou para o lado e viu que tinha um monte que não recebia nem 1% daquilo. Então, para que eu vou criar os 2 no mundo de consumismo, de bem material? E vou dividir isso que está acontecendo, e é o que aconteceu. Meu nome é Sofia Yara Nascimento Pereira, eu tenho 9 anos e eu tenho 3 irmãs e um irmão. Todo mundo lá na minha escola pergunta quais são as tuas irmãs adotadas. Eu sempre falo. Acho bom ter uma família grande, sabe? A gente faz reunião familiar, a gente lê livro, essas coisas. A gente estuda junto. Isso é o que eu mais gosto, é ver a família unida.
Eu falo o seguinte, do filho biológico cresce a barriga e o filho adotado cresce o coração. Eu tive mais sorte do que eles. As crianças que a gente pegou, e assim, sensacionais. Assim, não tem explicação. Só para quem está vivendo na nossa pele que sabe o que é. Eles fazem música, compõem música pra gente, filmes. Se vocês assistirem as coisas que ele faz, eu mesmo quase morro, assim. Dia das Mães, eles enfeitaram essa casa inteira. Quase todo sábado eu ganho café na cama deles. A gente faz caminhada, a gente faz piquenique na praia, coisas que não precisa investir muito dinheiro e eles jamais vão esquecer. Às vezes não investimos nada de dinheiro, pegamos pacote de bolacha dentro, botamos numa mochila e vamos todo mundo, e é bem divertido, assim. São gestos simples do teu dia a dia que tu vai acumulando riqueza dentro de ti, né? A situação da criança, vocês têm que fazer a visita lá no orfanato. Vocês têm que passar 15 minutos lá no orfanato. Tu ia querer sair lá com uma no bolso. É complicado. Adolescentes, eles também precisam de amor, precisam de carinho. Então eles também precisam de família. Acho que as pessoas deveriam botar na cabeça que não existe idade para dar amor, sabe? Não é só esperar ter um filho, mas sim conhecer um filho. E hoje já passaram mais de 17 crianças acima de 3 anos na nossa mão, que a gente articula assim, tem um casal que tem vontade e tem criança maiores de 3 anos disponíveis para adoção. A gente só apresenta e a lei é cumprida. E eu comecei a me envolver e vou mesmo, assim, dou palestra, conto a nossa história e eu acho que a gente está fazendo a diferença na vida de muitas crianças que não esperavam assim encontrar rapidamente um lar. Eu sempre digo, né, se tu podes praticar o bem, por que tu vais fazer o mal ou vais te omitir de fazer o bem? Porque não é só adotando que eu vou ajudar. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer que vai ajudar alguém e que vai fazer a diferença na vida das pessoas.